Hoje nós queremos tratar juntos ainda, o tempo que nos resta aqui. O tema é sobre, na verdade, o tópico que eu mudei, é sobre as crises das nossas decisões da vida que nós temos que tomar. Mas eu mudei e coloquei para achar, assim, ficar mais marcado em nossa mente, encruzilhadas da vida. Interessante quando fala em encruzilhadas, percebe quando alguém chega no momento da vida, ou para todos nós, sem exceção, um dos momentos mais estressantes para nós, aquele que temos que tomar decisão na nossa vida. E quando somos pequenos, as crianças que estão aqui no colo dos pais, vão crescendo, eles brincam, eles comem, eles dormem, não estão preocupados com nada. Tudo vem sobre a mesa, o pai trabalha, a mãe cuida de tudo, tudo limpinho, no seu devido tempo. Mas vai chegando o momento que vamos crescendo, começamos a aprender, temos que tomar decisões. Aí vem os momentos difíceis. Geralmente nós somos tomados por indecisões, fica assim na encruzilhada, para onde eu vou agora? Aí vem a angústia, vem a ansiedade. Isso porque geralmente nós queremos ser bem-sucedidos em nossas escolhas. Em algumas situações nós não sabemos o que fazer. Estamos numa encruzilhada. Aí vem a pergunta, o jovem começa a crescer, as meninas, os meninos, com quem vou me casar? Que profissão devo seguir? Devo fazer aquele negócio? Será que vai ser bom? Será que devo aceitar aquela proposta de emprego? Será que vai ser bom para mim? Por mais cuidadosos que nós somos, mais cautelosos que vamos ser, elaborar nossas decisões, cuidados, nós corremos o risco de errar. E aqui fica um alerta para os pais. A nossa tendência como pais é sonhar que nossos filhos sejam bem-sucedidos. E não é errado sonhar para os seus filhos que possam ter uma carreira brilhante. Mas existe um perigo muito grande. Nós, muitas vezes, como pais, temos a tendência de dar um empurrãozinho aos nossos filhos. Aí nós perguntamos, o que vai ser para ele bom? Tem que ser uma coisa que vai trazer sucesso, vai trazer um certo status na sociedade. E começamos a querer empurrar nosso filho em alguma direção que possa trazer uma fama, um sucesso, que tenha um bom retorno financeiro. E é perigoso muitas vezes. Em vez de pedir, Deus mostra para o nosso filho, para a nossa filha, o que é melhor para ela. Qual é a sua vontade? E às vezes nós cometemos erros. Porque queremos fabricar alguma coisa para os nossos filhos. E nós vemos hoje na sociedade por aí, profissionais fazendo desgraça por aí, na saúde, nas salas de aula, porque não estão no lugar errado. Eu falei uma certa vez, tinha uma formatura de enfermeiros que se formaram, e me convidaram a fazer uma pequena mensagem. Eu disse, olha, com muita clareza, se você não se sente vocacionado, com amor para exercer essa profissão, eu vejo que a profissão, ao mesmo tempo, é uma vocação, vai fazer qualquer outra coisa. Mas deixa a enfermagem fazer, e não fica ali colocando em risco a saúde das pessoas. Onde pessoas que trocam as mãos pelos pés, porque não tem amor por aquilo que faz. Então, realmente é muito importante, nos momentos de decisões, fazer escolhas ou pedir. Por que é importante nesses momentos de decisões, indeciso, pedir direção de Deus? Porque Deus vê o futuro que nós não conseguimos ver. Ele vê os abismos que nós não vemos. E Ele pode nos orientar e nos guardar dos tropeços. E queremos basear em alguns textos da palavra de Deus que vai nos ajudar a orientar esses princípios. Deus nos orienta pelas Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo, versos 3, de 14 a 17, diz, quanto a você, falando a Timóteo, né, Paulo escrevendo, porém permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que estão capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. A Bíblia, na verdade, como vemos aqui, é o nosso método de ensino para nos ajudar em nossas decisões. Diz que ela foi nos dada para a repreensão. E a ideia aqui que eu falo de repreensão é como se Deus estivesse nos forçando a voltar para Ele. A repreensão sempre é trazer de volta ao caminho certo. Quando alguém repreende seu filho, na verdade não é por maldade, é por amor, tentando trazer de volta para o trilho certo. Ela também nos foi dada para a nossa correção. E nós encontramos tudo que precisamos ouvir. Está aqui na sua palavra. E também nos foi dado para a correção na justiça. Para que possamos andar como corretos diante de Deus e diante dos homens. Outra coisa importante aqui. Estejam dispostos a obedecer a Deus. O texto de Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, mantenha-se dentro dos limites da vontade de Deus. Há muitas orientações seguras que precisamos estudar, precisamos manter nela. E a Bíblia é essa orientação. Manter dentro desses padrões, podemos evitar muitos erros, evitar muitas tragédias. É fundamental que alguém que começou a andar no caminho do Senhor, eu sei quando eu falei no início aqui da indecisão, é interessante quando alguém toma uma decisão para seguir a Cristo, ele tem que estar disposto a entregar tudo, aqui eu falo o texto, colocando como sacrifício vivo. Vocês sabem a luta que temos quando alguém é convocado, aqui no culto ou em qualquer lugar, passou por essa experiência, um desafio de se entregar completamente ao Senhor. Você se coloca numa encruzilhada. Acho que aqui já passaram por isso. Depende do que você vai fazer. Está a proposta de seguir a Cristo, abandonar tudo, colocar-se como um sacrifício vivo diante do Senhor. Muitas pessoas aí olham para trás. O que vai dizer a avó? O que vai dizer meu avô? O que vai dizer fulano? Os meus amigos? Aí as pessoas param na encruzilhada e ficam pensando, e agora? Muitas pessoas estão anos dentro de uma igreja, conhecem a palavra, são tocadas por ela, mas na indecisão de tomar uma decisão firme e convicta, é isso que eu quero para mim, para minha vida, para minha família. Tem pessoas que nunca conseguem decidir, e se não presta para mim, fica sempre aquele jeitinho, eu vou agradar a todos. Eu quero deixar aqui, inclusive, vou falar aqui para nossas famílias, os jovens aqui, nos casamentos, inclusive, tem que fazer porque tem que agradar fulano, tem que ter bebida alcoólica porque tem que agradar fulano. Onde fica a nossa convicção com o povo de Deus? Esse é o princípio. Tem que dar um jeitinho, porque vai vir o parente lá de tal lugar, e nós temos que agradar a ele. Então, para agradar a Deus ou agradar as pessoas? Tem que tomar decisões firmes. Esse é o princípio da palavra, e ela é imutável. Faça isso. Quando nós submetemos à vontade de Deus, nós vamos conhecer a sua vontade. Quando nos colocamos, Ele vai mostrar, meu filho, o caminho é esse aqui. Você vai ter a convicção, isso pode, isso não pode. Mas é necessário se render a Ele, como diz o texto, coloca como um sacrifício vivo diante de Deus. Além disso, busque conselhos com pessoas temente a Deus. O caminho do insensato
parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Ouça conselhos e aceita a instrução, e acabará sendo sábio. Aqui vem uma parte muito interessante. Quando eu falo em conselhos, ninguém gosta de ouvir sugestões, conselhos. E tomar decisões sozinhos é uma atitude de tolos, sempre de orientação de alguém que nos possa ajudar. E para isso, claro que é necessário humildade. Alguém precisa ser humilde para consultar outras pessoas. Mas às vezes preciso também dizer uma coisa. Os conselhos têm que ser fiéis. E saber que eu vou ouvir, eu estou disposto a ouvir a verdade. Quero citar aqui um exemplo. Certa vez chegou uma jovem aqui no escritório e perguntou para mim o seguinte: pastor, eu vou ser bem sincero. Estou morando com aquele fulano lá, não vou citar o nome dele, mas todo mundo que está, o fulano ali, esse rapaz. Se eu fosse tua filha, o que você diria para mim? Fiquei em silêncio um instante. Eu conhecia a figura. E o que eu diria para você? Não. Podia até desobedecer e casar, mas eu diria não. Ela ficou bem assim, tentou se argumentar, porque podia ter uma chance, né? E ela saiu dali e foi falar com o pastor Mário. Ela que viu uma segunda, igual tipo consultar um médico. Às vezes é bom se consultar uma segunda opinião de outro médico, é bom. Ela que ouviu uma outra opinião. Eu não sabia, depois eu fiquei sabendo que ela conversou com o pastor Mário também. E o pastor Mário falou a mesma coisa. Também disse, olha, você está entrando num barco furado, é perigoso esse casamento para você. E ela foi embora, não gostou da ideia, acabou casando. O que essa menina, na verdade, queria era um conselho para a sua conveniência. Aqui um conselho, verdade, uma sugestão que concordasse, já estava decidida, verdade, no seu coração já estava decidido. Não ia voltar atrás, mas pedir só uma coisa, que alguém dissesse, não, o pastor falou que podia. Ele concordou, ele deu seu aval, deu seu carimbo, então ela veio só pedir para concordar com aquilo que já estava decidido no seu coração. Conselhos desse tipo não funciona e não dá certo. Queria apenas um conselho para provar aquilo que já estava decidido. E você não quer saber o resultado, não precisa nem falar, né? O que deu, né? Não precisa nem falar. O resultado foi trágico. Peça sabedoria a Deus. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. A oração é o caminho para conseguir sabedoria. O que vocês consideram alguém sábio? Algumas pessoas acham que sábio é aquele que tem muita formação, tem muito estudo. É interessante, a sabedoria é muito mais do que conhecimento, meus queridos. A sabedoria é o aplicar o conhecimento adquirido. Aqui que nós conhecemos, a sabedoria é aplicar de maneira correta que nós sabemos. Quando alguém conhece a Sagrada Escritura, você sabe muito bem, que eu falei antes aqui do casamento, a Bíblia não fala com quem você deve casar, se é com negro, é branco, rico ou pobre, a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala com quem você não deve casar. Com quem você não deve casar. Isso ela fala. É muito claro. Então você precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, discernimento. Né? Combinar discernimento com conhecimento. Sabedoria é mais que isso. É como eu aplico o conhecimento que eu adquiri. Aqui é um aprendizado. Você está aprendendo, você volta para cá durante a semana. Não sei o que você vai fazer com o seu conhecimento que você tem aqui. Lá vem o momento certo de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Com sabedoria. Em seu relacionamento com seus empregados. Com seus colegas de trabalho. Com a sua família. Como é que você aplica o seu conhecimento que você tem? Aí vem a diferença. Os seus negócios. Como são os seus negócios que você faz? Ali vem a diferença. Pessoa sábia aplica
o seu conhecimento baseado na palavra de Deus. Descanse na soberania de Deus. A nossa dificuldade realmente é descansar nas promessas de Deus. Os homens do passado sabiam disso. Davi era um mestre, sabia muito bem. Ele disse: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa entrega, você saber que eu estou colocando minha vida nas mãos de um Deus poder onipotente, um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, e um Deus onipresente que está em todos os lugares. Faça isso. Se você não sabe o que fazer em momentos difíceis, está na encruzilhada, não sabe que caminho tomar, entrega a Deus: eu não sei o que fazer. Eu quero descansar na sua soberania e aceitar a tua vontade. Nada acontece na vida do cristão por acidente, daqueles que servem a Deus. Com ele, as coisas acontecem por desígnio, porque ele sabe o que faz. Interessante que os métodos de Deus, às vezes, parecem inexplicáveis. Já perceberam que muitas coisas não é como nós queremos, parece que está na contramão muitas vezes. Nós às vezes não entendemos aqui. Então, com certeza só no futuro. É interessante que o texto de Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus, está servindo a Ele, mesmo as dificuldades, tem uma finalidade. E quando você está numa tempestade, não significa que você está fora da vontade de Deus. Existe uma teologia hoje torta por aí no nosso país, no mundo inteiro, quando você passa por uma crise, dificuldade, porque você está amaldiçoado, que Deus não está com você. Quem conhece a Bíblia sabe que muitos homens do passado passaram por provações, homens consagrados, um apóstolo Paulo, outros. A tempestade, quando estavam os discípulos lá no barquinho, na tempestade, ele dizia: mas será que não está na vontade de Deus? As tempestades muitas vezes faz parte da vontade de Deus também. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem uma boa notícia para nós. A boa notícia é da providência de que Deus está cuidando de nós. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Creia que Deus tem um plano para a nossa vida, para a sua vida. Não importa a circunstância da nossa caminhada, ela vai contribuir para um plano perfeito que Deus tem. Lembre-se disso. Use a sua capacidade de avaliação. Aqui vem uma parte interessante de usar a razão. Deus nos criou diferente de toda a criação do universo. Diferente dos animais. Deus nos fez um ser pensante, que pensa, usa o raciocínio. Deus nos deu um cérebro. E para que possamos usar, para que devemos usar, e não ter um cérebro só, uma massa cinzenta ali, sem utilidade. Deus colocou com finalidade. É preciso apelar para o bom senso, a inteligência. É preciso aprender a não agir por impulsos. Temos que aprender a agir com sabedoria. Qual a melhor coisa a fazer em alguns momentos? Surge alguma circunstância que você não sabe o que fazer. Aí vem o uso da razão, a inteligência. Vem a pergunta: o que fazer? Qual a melhor saída? E se eu tomar essa decisão, qual será as consequências se eu fizer isso? Dependendo da decisão que tomamos,
vamos ter muita dor de cabeça. E muitas coisas podem ser evitadas se tomam decisões certas. Agir por impulso é perigoso. Eu sei que todos nós temos aqui diferentes temperamentos. Isso é normal, Deus nos fez assim. Tem 4 temperamentos, né? Não dá para falar sobre eles aqui. Alguns se apoiam na desculpa, porque eu sou assim mesmo. Eu sou sanguíneo e falo o que penso. Não importa se eu vou machucar alguém. Eu sou assim mesmo. Quem disse que você deve ser assim mesmo? Lá em Gálatas 5, Gálatas 20, fala que o fruto do Espírito Santo é amor, domínio próprio, mansidão. Se está lá porque pode ser real, pode ser praticado. E muitos agem por um impulso carnal muitas vezes e não aprendem a dominar seus impulsos naturais. A pergunta é, que consequências isso trará se eu fizer assim? Se eu falar essa palavra agora, que consequência vai ter? E às vezes, digo uma coisa para você, você pode ter 100% de razão em algumas questões. Você não vê nem está errado. A esposa, ou esposo, ou você com os filhos, mas tem coisas que não é hora de falar. Tem coisas que não é momento de falar. Aprenda a falar na hora certa, com sabedoria. Um dia eu perguntei para minha mãe, ela não está aqui, eu vou falar, ela não está aqui hoje à noite. Eu perguntei, ela tinha uma dificuldade com meu pai. O pai era músico, saía de casa, deixava ela com os filhos pequenos em casa. As vizinhas falavam, você é boba. Eu não ia tolerar isso aqui. Eu ia quebrar tudo aí, não ia fazer isso aqui. E sempre a pessoa dava esse conselho para ela, você tem que virar amar o barraco e brigar com teu marido. Ela sempre paciente. E eu não via nada a mãe reagir. Um dia eu perguntei, mãe, eu nunca vi só brigar com o pai, xingar ele. Quando ele chegava tarde em casa, tocando os bailes dele, voltava de madrugada, até no outro dia ele chegava em casa. Eu nunca vi só brigar com o pai. O que só fazia? Aí ela disse, não, quando a gente ia para a roça, de carpir nós dois, na roça nós dois sozinhos, a gente sentava lá no cima de um toco, lá na roça, a gente conversava. Enquanto ele chegava, ele tinha tomado a dose de álcool dele excessiva, muitas vezes, ela não falava nada. Preparava a água do banho, preparava a janta dele, esquentava no fogãozinho a lenha. Quando os dois iam para a roça, lá sozinhos, não perto dos filhos, nunca mais fez um escândalo perto dos filhos. Ela sempre conversava em particular com ele. Eu aprendi que minha mãe foi uma mulher sábia. Falava as coisas na hora certa. Ela tinha razão, podia brigar. Esperar até com cabo de vassoura, quem sabe. Né? Um porrete, uma outra coisa qualquer. Mas ela não fazia nada disso. Esperava com calma. No dia ou hora que a gente nem percebia. E sabe o que aconteceu? Ela ganhou a família com isso. Ganhou ele também. Meu pai, nos últimos anos, foi um homem diferente que eu conheci no passado. De repente, o pai que não tive presente na minha infância, adolescência, era o pai presente com os netos, que fazia música para os netos depois. Porque tinha uma mulher que soube agir com sabedoria, não com valentia. Ela tinha razão, podia fazer, ela tinha 100% de razão de brigar com ele. Ela podia ter feito isso. E ninguém ia tirar o direito dela, porque realmente ela estava dentro da razão dela. Mas ela achou por bem que não era conveniente fazer isso naqueles momentos. E foram anos de luta. Gente, foram anos de batalha, de persistência e sem perder a esperança. Vamos pedir direção de Deus. Se você está na encruzilhada, falta sabedoria, peça a Deus. Nós vimos aqui nesse pequena mensagem, que Deus nos orienta pela sua palavra. E vamos pedir que Ele nos ajude a fazer o uso correto da Bíblia, pela disposição de obedecer, ouvir conselhos, pela oração, com sabedoria, e pedir que Deus possa, com a ação divina, nos dar
o uso do bom senso. Que tenhamos sabedoria como vamos fazer as coisas. E vai surgir para todos nós, para mim também, e nunca vai terminar as encruzilhadas da vida. Os anos passam, enquanto vai ter uma mente funcionando, você vai ter que fazer escolhas. E nem sempre você vai acertar. Nós erramos, é verdade, somos humanos. Mas vamos procurar errar o menos possível. Deus me ajuda a fazer as coisas certas. Como filho de Deus, na minha igreja, o que devo fazer? Eu sei que nós sabemos o que devemos fazer. A dificuldade é pôr em prática o que nós sabemos. Tomar decisões firmes, o que fazer? Precisamos de homens valentes, pessoas que decidem, eu vou fazer o caminho por aqui. Eu quero agradar a Deus. Use o seu conhecimento e aplique com sabedoria. Eu sei que aqui todos nós temos, aqui esses anos de aprendizado, aqui todos têm uma bagagem incrível. Desde aqueles que vieram da escola dominical, muito mais ainda. Já desde a infância. Procure realmente colocar em prática essas verdades. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Para que você possa ser realmente um referencial. Você quer deixar um legado para a tua família, para os teus amigos? Então deixa isso. Uma vida de sabedoria. Que alguém possa dizer um dia de você, que seja a nossa oração, para mim também, que um dia meus filhos possam dizer, meus netos possam dizer, porque para mim alguma pequena boa de sabedoria, não tenho muita sabedoria, mas que uma pequena parte, ele é um pouco sábio, pelo menos, que possa alguém falar isso de mim. Teus vizinhos, teus amigos que você vive, o que eles falam de você? O que eles vão dizer de você? Se alguém te perguntar sinceramente, o que eles vão pensar de você? O que eles falam de você no seu trabalho? É bom questionarmos a nós mesmos. Diz, como é que eu estou diante da avaliação das pessoas? Que Deus abençoe e nos ajude a usar o que aprendemos e pôr em prática. Amém? Amém, que Deus abençoe.